A gente sai de um modelo onde Deus se revelava através de profetas, de seus arautos, e vem para um modelo de revelação onde o próprio Deus se revela em Jesus. Essa é a grande diferença do Evangelho para qualquer outro tipo de revelação. É Deus se revelando a partir da experiência do próprio Deus. Jesus falou para Natanael: Natanael, você está procurando o Pai? Você perguntou pelo Pai? Olha aqui na ponta do meu nariz. Quem vê a mim vê o Pai. Então, processo de simplificação na revelação de Jesus através da graça do Evangelho. Então, qualquer assunto, qualquer tema que a gente traz para esse facho de luz do Evangelho, ele se torna simples demais. Demais, demais, demais. E nós fomos agraciados por essa dádiva, esse presente de Deus trazer algo simples, tão simples que na oração de Jesus ele disse: é complexo e confuso para os sábios entendido, mas para os pequeninos isso foi revelado de maneira clara, perceptiva. Deus foi bom assim com a gente, sem enigmas, mandou o próprio Jesus para cá. Então, qualquer tema e pauta fica simples demais sob a luz do Evangelho. Tá? A gente escolheu esse tema, o Evangelho e a questão gay, e eu não sei se vocês perceberam nas postagens que o termo questão gay está sobre aspa, está entre aspas. Tá? Isso foi proposital, porque a verdade é que não existe questões para o Evangelho, pautas exclusivas para o Evangelho. Não existe. Na revelação de Jesus, ele não leva em consideração questões específicas. Por quê? Por causa do princípio de justiça de Deus, do princípio de igualdade. Um dos princípios onde está pautado todo o plano de salvação é o princípio de igualdade. Então, se existem questões, existe um tratamento diferenciado. Então, e a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso está no seu atributo de ser, não fazer acepção. Então, não há questões para o Evangelho, nem que desfavorece um grupo específico de pessoas, nem que desfavorece. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção, ele está dizendo o véu foi rasgado e o acesso está liberado para todos. Então, o Evangelho ele não entra nessa onda das reivindicações ativistas. Eu tenho que ter um privilégio porque eu sou negro, porque eu sou gay, porque eu sou pobre. O Evangelho ele não trata questões, ele trata da alma humana. Alma humana. Um gay tem alma humana? Tem. Pronto, então ele está sobre a mira da graça. O negro tem alma humana? Tem. Então é disso que o Evangelho trata. Tá? Da reconciliação da alma humana com Deus. E não de questões restritamente ideológicas, nichos, grupos, reivindicativos. Não tem privilégio. A graça nivelou por baixo todo mundo. Todo mundo. Tá? Nem para privilégio e nem para exclusão. Por isso que o Evangelho não exclui o gay também. Já vou já soltando aqui. O Evangelho não exclui o gay. Não exclui o negro, não exclui o pobre, não exclui o rico. Porque não há para o Evangelho esses caracteres ideológicos. Para Jesus, ele olha para todo ser. A alma incolor, é incolor para Deus, não tem cor, e olha para todos nós como alma humana, que necessita de se reconciliar consigo, e a essa alma humana ele abre as portas, os braços para receber todas as pessoas. E eu não estou tratando aqui de coisa nova, de uma teologia nova, Não, isso eu aprendi lá há 35 anos atrás, quando eu tinha 9, 10 anos de idade na escola dominical. Para ninguém dizer, não, Adriano está trazendo coisas novas, não. Lá na escola dominical, na Travessa São Sebastião, congregaçãozinha pequenininha, piso de barro,
a luz de candeeiro. Foi lá atrás que eu aprendi. Deus não faz acepção de pessoas. E outra coisa que a Bíblia reforça para respaldar o princípio da igualdade, está lá em Timóteo capítulo 2, versículo 3, versículo 4, que diz assim: pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos, sem exceção, sem exclusão, sem... E também em Romanos capítulo 3, versículo 9, 12 e o versículo 23, diz: porque somos nós mais excelentes, Paulo escrevendo aos Romanos, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus quanto gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos. A graça foi aquela navalha que passou assim, nivelando todo mundo por baixo. Pense na pessoa mais generosa do mundo. Essa pessoa também foi nivelada por baixo. A pessoa que mais faz caridade, a pessoa que mais... Vamos pensar aqui numa pessoa icônica, um ícone de generosidade. Madre Teresa de Calcutá. A mulher que matou a fome de 13 milhões, de milhões e milhões e milhões e milhões de indianos. Toda a vida dela dedicada na Índia. Um ícone da generosidade. Madre Teresa de Calcutá também foi nivelada por baixo. A graça colocou todos debaixo desse guarda-chuva. Portanto, todos carecendo da graça de Deus. E essa é uma questão confusa para a teologia que é baseada em questões de méritos. A teologia judaica ela é muito meritocrática. Se mede o tamanho do pecado, se media o tamanho da oferta do sacrifício pelo tamanho do pecado. A teologia judaica ainda hoje ela é uma teologia meritocrática, muito meritocrática. Então, foi um problemão quando Jesus chegou, dizendo que não estava nem aí para quem era filho de Abraão, porque as meretrizes, prostitutas também precederiam no reino dos céus. Aí, confusão isso deu para os judeus. Deu um problemão isso aí para os judeus, que tinham como mérito ser filho de Abraão. Jesus anulou... A graça anulou o mérito. Se tiver mérito, não extinguiu-se a graça. Glória a Deus. Ainda bem que eu não teria mérito para ter salvação, não. Ainda bem que você usou esse critério de não mérito. Na verdade, existe mérito, mas todo mérito é de Cristo na cruz. Tá? Então, problema. Comparar judeu com samaritano, nem pensar. Né? Comparar alguém que é bom, caridoso, com alguém que não é. Então, eu estou fazendo essa introdução para a gente quebrar esses paradigmas e criar exclusivismo. Então não há exclusivismo para gay. O gay nunca vai ser salvo por ser gay, nem vai deixar de ser salvo por ser gay. Ele vai ser salvo por ele aceitar ou não o conhecimento de Deus, a revelação do conhecimento de Deus. E todo mundo que vai para o inferno vai por um único motivo. Ele vai por rejeitar o conhecimento de Deus revelado em Jesus. Simples assim. E ainda continuando aqui em Romanos, capítulo 3, né, não há ninguém, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nem Moisés escapou, nem Davi, ninguém escapou. Nivelou por baixo. E não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Esse foi o cenário que a graça encontrou. Ninguém, todo mundo inimigo e irreconciliável. Quando eu estava no início da minha fé, que eu comecei a ter acesso a essas informações, eu disse... Eu vou falar aqui um termo que a gente usa muito lá no sertão. Eu sou de família sertaneja. Né? Lá se cria muito gado e eles ferram o gado. O proprietário do gado ferra o gado. E a gente usa esse termo lá no sertão. Estou ferrado. Foi isso que eu pensei quando eu comecei, logo criança, ter acesso a essas verdades do Evangelho.
Ninguém é justo, todos estão, não há um justo sequer, todos os pecados destituídos. Eu disse, eu estou ferrado. E estava ferrado. E no ferrão tinha escrito assim, condenado. Condenado, pecador, tá lá. E eu disse, e agora? E aí comecei a ler Romanos, lá na minha infância. A escola dominical, na época, a gente tinha lições completas sobre o livro de Romanos, que é uma riqueza sobre a graça de Deus. E eu fui percebendo, aí ufa, ainda bem que descobri que tem uma solução para esse meu estado de pecaminosidade. O evangelho todo se resume nisso. A alma humana precisando de salvação.